Bom dia, Brasil. Bom dia, Faria Lima. Estamos começando mais um pré-marketing aqui no canal da BMC. Eu sou o Marco Prado e estou todos os dias de segunda a sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã, trazendo muita informação de mercado financeiro, te ajudando e preparando você aí para o dia em suas operações e investimentos. Bom, hoje nós iremos falar da repercussão da fala ontem do presidente do Banco Central americano. Então, nessa madrugada a gente vai falar os indicadores que irão sair ao longo do dia, a abertura do mercado aqui, informação como sempre aí, começando na companhia de Eduardo Boixá. Bom dia, Eduardo. Fala, professor, tudo bem, Marco? Tudo bom, vamos meu velho? Mais um dia? Bora lá, né? Mais um dia de luta. Cara, vamos começar falando ontem acho que é mais importante aí, né? Começando de ontem para hoje, repercussão positiva para as bolsas da fala do presidente do Banco Central americano. Vamos começar por ela? Vamos lá. Eu acho que um amigo meu ontem falou um negócio interessante no Twitter ali, que eu achei interessante. O Powell, ele chancelou o oba-oba, né? Falando que vai ser 50 base, sendo um tom bem mais dove aí, né? Bem mais tranquilo. Mercado, obviamente, acho que estava com alguns dias operando a mesma faixa de preço, e aí entra muito stop, um movimento muito forte para cima. Enfim, o dia ontem, eu não fui bem ontem no dia, eu estava achando que ia cair, estava mais posicionado para queda, fiz de tudo ontem, mas acabei perdendo um pouco. O presidente do Banco Central americano ontem ele já vai ter um juros menos agressivo agora, na próxima reunião, ele já disse, né? 0,75 para 0,5%. Isso deu uma calibrada, Edu, nas bolsas aí, deu um alento, né? Nossa bolsa subiu bastante, o dólar, que já vinha fazendo queda, o dólar caiu, cara, ele caiu aí mais ou menos uns 70 pontos, aí uma pancada de 70 pontos aí depois dessa fala, né? O dólar tem a questão ainda ontem do vencimento da Petax, né? O vencimento do futuro, né? Que normalmente já é por si só uma coisa que traz bastante volatilidade. Abriu o dia mais comprador, né? Até uma operação que eu fiz ontem, que também foi o que me ajudou ontem no dia, que nesse momento acho que uma operação interessante de fazer, pelo menos ontem abriu vantagem, que era vender índice e vender dólar, né? Um meio que protege o outro, né? Um é hedge do outro, e você ganha o juro, né? O carrego diferencial do juro nos dois. É uma operação interessante de fazer também. Ontem de manhã os dois estavam subindo, tanto o índice no Brasil quanto o dólar estava subindo também. E logo depois os dois viraram, os dois passaram a cair, ou seja, foi uma operação interessante também que rolou ontem que rolou no mercado de ontem. Acho que muito em função do vencimento do dólar futuro na bolsa B3 e a formação da Petax ontem, que era importante, né? A formação da Petax ela vai até 1h da tarde. Eu acredito que, pelo movimento que eu percebi ali, eu acompanho o dólar também, eu vi que o pessoal segurou a moeda ali até 1h da tarde e depois não tinha mais comprador aí na 1h da tarde, 1h30, e depois da fala então, cara, o dólar despencou aí e caiu ontem, quer ver? Deixa eu dar uma olhada aqui só para trazer vamos falar o exato, 1,77% de queda fechando nas mínimas ontem, muito próximo já a um outro patamar dos R$ 5,20, né? 5,213 o futuro. Edu, você sabe que tinha, na época em que o juros estava, vamos falar em 2018, antes da pandemia aí, naquela época em que o juros vinha numa queda, né, aqui no Brasil, e isso dando um movimento muito atrativo para as bolsas, e o dólar estava também, por uma questão dos juros diminuindo, estava uma posição diferente aí, que eu vi muita gente que era comprar bolsa e comprar dólar, né? O dólar estava na casa dos R$3 ainda, acho que 2,80, e a bolsa, na queda crescente dos juros, o movimento era o contrário, a compra e compra. Muito banco, muito fundo estava fazendo isso também. Ficar esperto com o game dos juros, né? Na verdade, quando o juros está muito baixo, o carrego é pequeno, ou seja, a bolsa tem grande chance de subir, né? E o dólar também, exatamente pelo carrego, né? Pelo diferencial de taxa de juros entre juro americano e juro brasileiro está pequeno, o dólar normalmente tende também a subir por saída de capital do Brasil. Enfim, movimentos técnicos, né? Eu acho que nesse momento é um trade que eu tenho feito já
Tem pelo menos, né, desde o início de um ano aí, pelo menos desde que os juros no Brasil começaram a subir mais agressivamente, que é um trade que eu tenho feito sempre que possível, sempre que abre eu monto, melhorou um pouquinho, eu desmonto, eu fico, né, porque é um trade que, mesmo que você erre o timing, errei, perdi aqui no momento, mas se você espera 1-2 meses, você recupera 3%, entendeu, na operação. Então é uma grana que consegue voltar ao longo do tempo, né? É um trade legal de fazer de carrego. Sim. Bom, se você que sintonizou agora, a gente está falando com o Eduardo Boechat, a gente está falando aí justamente da repercussão do resultado da fala ontem do presidente do Banco Central americano, já diminuindo a alta dos juros agora para a próxima reunião, para a próxima decisão do Banco Central, do Fed americano. A gente teve um dia super positivo nas bolsas ontem, PIB, do modo geral, até dos Estados Unidos também saiu depois, Edu, quando a gente terminou o nosso bate-papo, saiu 10,5, veio acima da expectativa. Então, só números positivos hoje. Vou chamar o Guga, acabou de chegar. Bom dia, Guga. Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bom? Bom, estou falando com o Edu aqui, a gente estava trazendo a percepção da fala ontem do Banco Central, do presidente do Banco Central americano. Guga, você já chegou chegando aí e eu queria falar do número preocupante, Edu, que saiu essa madrugada, né? Nós tivemos números positivos ontem, o mercado reagiu muito bem, né? A gente tem as bolsas asiáticas aí ainda se alimentando dessa fala do Powell, assim como as bolsas europeias, mas a gente teve um indicador que foi vendas no varejo na Alemanha, que veio bem ruim, viu, cara? Um número bem ruim. Por enquanto não impactou as bolsas europeias. Só as americanas que trabalham com viés um pouco de queda. Guga, não era para estar subindo a bolsa dos Estados Unidos ontem com essa fala do Powell? Bom, as bolsas americanas ontem subiram com a fala do Powell. Né? A Nasdaq subiu 4%. Eu digo hoje, não era para continuar, não era continuar na pancada, otimista, ou está tendo realização por lá? O pessoal puxou um pouquinho o freio de mão. Né? Eu continuo dizendo, para mim os movimentos, eles são movimentos de zeragem do pessimismo. Né? Eles não são movimentos ainda onde eu vejo o fluxo de compra de fato. Né? Então, assim, essa é minha percepção em cima do momento. Né? Então, a fala teremos ainda, né, elevação de juros, porém não com a mesma intensidade. Então, isso já traz, né, do ambiente de pessimismo, né, um sinal de que as coisas elas começam a ter uma expectativa melhor. Né? E, obviamente, essa velocidade que a gente tem dos movimentos do mercado é a galera zerando suas posições. Né? É a galera zerando suas posições mesmo. Né? Pelo menos é o que eu tenho percebido e é no que eu estou apostando. Tá? Só que o que acontece? A amplitude desses movimentos acabam sendo grandes. Né? As projeções desses movimentos acabam sendo grandes. E isso traz, né, obviamente, aquela janela de oportunidade para poder performar no curto prazo, que é o que a gente vem falando. Né? Pelo menos esse é o cenário que eu consigo estar navegando hoje e fazendo as minhas apostas. Né? Então olhar Nasdaq subindo ontem 4%, S&P 3%, né, mostra de fato, né, esse movimento aí mais eufórico aí para zerar suas posições e obviamente que dá uma percepção de que a turma está tomando mais risco. Obrigado, Guga. Queria aproveitar, antes da gente falar a abertura, eu gosto muito da narrativa do Edu em relação à política, né, porque ele tem aquele jeito mais, aquele olhar mais malicioso, né, de mercado, malicioso no bom sentido, que não cai na história aquela malemolência, não cai na história da carochinha igual todo mundo cai. Falou aquilo, já sei como é que funciona. Ô Edu, Haddad voltando para São Paulo, por enquanto a PEC parece que vai ser protocolada mesmo no Senado, claro. O que deu uma animada no mercado também aqui foi talvez um compromisso fiscal em relação ao próprio texto dessa PEC, diminuindo de 4 para 2 anos ali. E ministro não vai ser amanhã, já falou que não vai nomear amanhã. Lula vai continuar conversando com o presidente da Câmara do Senado. Brasília continua ainda atrapalhando o andar da carruagem do mercado financeiro por aqui em relação a essa indefinição. Como a gente pode pensar em trabalhar aí e acompanhar esse movimento eufórico lá fora, queda de dólar e alta de bolsa,
dentro do cenário político, você acha que pode dar uma interrompida nesse movimento? Pô, Marco, obrigado aí pela... Vou tirar como um elogio, né? Pô, esse negócio claro. de pelo menos não sou um bobo com relação à política, né? Eu acho que mudou a retórica, A gente tem que se acostumar com a nova retórica, né? Passamos aí 4 anos de Bolsonaro, 2 de Temer, que era uma retórica mais de centro-direita, e agora temos uma retórica mais de esquerda. E a gente tem que pegar o que aconteceu, o que foram os governos do PT, né? Como que eles agiam, como que era o modus operandi do PT ao longo dos anos, né? O negócio do balão de ensaio que eu mencionei antes, né? De eles lançarem coisas na imprensa e para a imprensa repercutir aquilo e o mercado repercutir. Aí eles falam, não era bem assim, né? Vamos voltar atrás um pouco. Eu acho ruim só essa discussão toda que a gente está tendo sobre orçamento, né, que está rolando no Congresso, se a gente não tem nenhum pai da criança ainda, né? A gente não tem nem com quem que é o cara do novo governo para a gente perguntar para ele qual a opinião dele, né? Não existe. Então, o Lula, que é o cara que vai falar pelo governo, mas o Lula não é economista, ele não, né? Até aprendeu, teve vivência, o Lula de bobo não tem nada, né? Ele entende o que ele está fazendo. Mas quem é o cara responsável por conversar com o mercado? E por mercado aqui, eu não falo só mercado financeiro, não é o nosso programa aqui da Faria Lima, as pessoas que operam o mercado, não. Estou falando mercado, as pessoas mesmo, empresas, o consumidor que vai no supermercado fazer compra, né, a padaria da esquina, o mercado somos todos nós, né? Qualquer medida que o governo toma não impacta só o preço do dólar no mercado, impacta a vida de todo mundo. Então, quem é o cara, né? Vamos descobrir daqui a mais uns dias. Eu acho que eles estão com medo de falar simplesmente que é o Haddad e não ter o Pércio Arida já correu, né? Aparentemente não quer se misturar mais, ia ser talvez o número 2 ali, um secretário executivo, um ministro do planejamento, já falou que não quer, o André Lara Rezende também já falou que não quer. O pessoal todo que apoiou no primeiro turno não ficou ninguém, né, dos antigos PSDB e, né, Henrique Meirelles, enfim, Armínio Fraga, não tem mais ninguém do lado do governo, sobrou somente a turma do PT. E na turma do PT, né, não tem ninguém, assim, não tem um cara, né, de renome, um cara conhecido que possa ocupar o cargo. Então acho que iremos de Haddad mesmo. E acho que o Lula está a tentativa do PT é buscar alguém aí para diminuir o impacto, né? Ter um número 2, um secretário executivo que o mercado confie, né? Um Marcos Lisboa. No primeiro mandato do Lula, ele conseguiu fazer isso, né? Ele botou o Palocci, que era um cara já mais pró-mercado, né? O Palocci, ele era PSDB, inclusive, antes do PT. Ele botou o Palocci e botou uma equipe embaixo dentro do Ministério da Fazenda muito boa, o Benarapi, o Marcos Lisboa, entraram caras muito bons junto com o Palocci, né, no primeiro mandato do Lula, né, e botou o Meirelles na Fazenda. Né. Obviamente agora a Fazenda ela já tem um dono, né, o Castelo Branco vai continuar mais um período, mas o governo não tem ninguém, né? O governo não tem ninguém, nada. O governo não tem ninguém, vamos ver com quem que eles vão jogar aí, quem vai ser o time que vai jogar. Eu estou muito preocupado no momento com o treinador do Vasco, cara. Que eu sou Vasco e até agora os caras ainda não falaram quem vai treinar o nosso time no ano que vem. Então minha preocupação maior nesse momento... Não, Tite não, pelo amor de Deus. Se não ganhar a Copa vai ser o Tite. Guga, vamos obrigado aí, Edu. Vamos aproveitar e falar um pouco dessa abertura. O que esperar da abertura do mini índice, do índice futuro, do índice Bovespa? Vamos compartilhar a tela aí, vamos arrepiar já? Vamos lá. Pois é, né? O que nós vimos aqui no dia de ontem, né? Tivemos, o mercado, né? Ele abre ontem com um tom mais positivo, desfaz todo o movimento, vai buscar novas máximas para o dia, e aí depois ali por volta das 4:30 da tarde faz as mínimas, né, ali antes do Fed, ali, enfim. E aí o mercado começa a melhorar, né, no mesmo ritmo que melhora lá fora, só que lá fora tá com gasolina
né, aditivada, gasolina de avião, e aqui a gente foi, né, com uma gasolina adulterada, né, não era aditivada, então a gasolina estava meia suja aqui. Mas voltamos para aquela região dos 113 mil pontos, região onde a gente percebe, né, que o mercado nesses últimos tempos aí tem né, realizado suas vendas novamente, tem vendido com mais intensidade. Tivemos aquele movimento na sexta-feira da semana passada, né, exatamente quando nós estávamos nesse patamar de preço, né, e temos um desafio aí já de arrancada. Né. Só que interessante, Marcos, pô, se nós conseguirmos ficar acima dessa região dos 113.250 pontos, né, por ali, eu acho que a gente tem uma grande chance de ajustar um pouco, né, assim, esse spread que lá fora teve de curto prazo, né, em relação aqui dentro. E aí a gente pode acelerar bastante indo buscar a região dos 114.800 pontos. Tá? Seria uma bela de uma acelerada. Se a gente for imaginar que há uns dias, né, um período atrás, a gente estava aqui trabalhando a 109, já está aqui a 114, né, olhando para o mercado futuro, olhando para todo o aspecto de alavancagem que ele permite te trazer, né, é algo muito relevante, né, muito relevante mesmo. Então, assim, para mim, para ter um movimento de correção, né, a gente tem que se manter aí abaixo dos 113.200, né? Se conseguirmos ficar acima, as coisas tendem a acelerar. Tá? E para uma correção, perdendo aqui essa casa aqui dos 112.700 pontos, tá? Eu acredito que a gente vem a 112.200, 111.700. Tá? E aí aqui a 111.700, para mim, eu acho que tem aqui a melhor janela operacional, que seria dos 111.700 para voltar aqui aos 112.180. Tá bom? Acho que abaixo dos 112.700 a gente tende a acelerar ali para 112 também, 180, 112.200, onde seria uma movimentação ali, uma oportunidade para negociar na ponta vendedora, né, que seria muito mais o mercado abandonando parte do otimismo que foi ganho ontem na parte da tarde. Bom, o call da semana foi Edu que deu para mim aí, viu, meu? Falou da Petro, viu? A Petro divulgou ontem, né, o plano estratégico aí do período para 23 até 2027. E ela trouxe aí um novo governo, o primeiro investimento significativo na produção do biocombustível da empresa no país, né? Totalizando 78 bilhões. Edu, segue firme e avante. Petro, como é que você está olhando esse papel aí? Petrobras, segunda-feira, né, ela deu um sinalzinho ali de que ia subir, né? Eu tô fora do papel agora, no momento. Eu não tenho, acho que já fez um movimento importante, pode continuar, né? Mas graficamente já tem alguns pontos ali importantes que ela está batendo ali, que eu olho. Enfim, não acho que a empresa vai ter uma gestão focada em lucro aí nos próximos anos. Então, acho que estatal é um negócio complicado de operar, né, Marco? Porque você fica, por melhor que seja o governo, você sempre fica na mão de político, né? E aí, né, o último governo agora, por exemplo, em vários momentos a gente teve, né, troca de presidente da Petrobras, troca de não sei o quê, e o papel apanhando, né? Então, qualquer governo de direita ou de esquerda, as estatais sofrem na mão dos políticos, e é muito difícil manter uma posição de mais longo prazo nessas empresas, né? Exato. O Guga, consegue dar uma variada rapidinho na Petro pra gente aí? Você consegue ver como é que tá o gráfico da Petro? Só pra gente ter uma noção, já que esse papel aí tá de olho, ontem subiu 5%, foi um papel que alimentou, o Edu teve essa percepção no começo da semana trazendo pra gente que o papel realmente sustentou a bolsa ali, se deslocou do movimento lá de fora. E aí todo mundo falava que o papel ia desabar e a Petro já está aí subindo alto e avante. Graficamente continua mostrando esse movimento de alta? Vamos ver, né? Primeiro, o que nem o Edu falou, né? A gente teve aí, durante esse governo aqui, várias trocas de presidente. A gente viu a commodity, né, o petróleo disparando e Petro não andava, né? E depois ela começa a andar quando o petróleo se estabiliza aí entre os $90 e os $100 o barril. A gente viu ela de fato, né, destravando o preço, destravando o valor. Imagina se ela tivesse destravado quando a gente teve o petróleo lá batendo $138 o barril no início do ano. Né? Então, assim, muita gente olha, né, para o preço da commodity, imagina que a resposta no preço do ativo tem que ser imediato. Né? Então, vale a pena esse exercício em relação a esse ano
exatamente para ter um aprendizado, né, em relação a como se comporta o preço da ação, né, e petrolífera, que é uma estatal, né, já também toda a questão de resultado, lucro e tudo mais. Acho que esse ano o que deu para aprender em Petrobras é muito, muito grandioso. Tá? Mas olhando aqui o curto prazo, tá? O nosso número, até o número que eu tinha comentado, né, na segunda ou terça-feira aqui, para mim o Petro tinha capacidade de voltar para 26,50, a gente já está aqui em 26,66. Tá? Eu acho que, como é um trade de curto prazo, né, uma posição pontual, tá? Para mim, assim, pô, tá ótimo para zerar a posição. Aí tem opções, né? Zerar a posição, reduzir posição, comprar put, lançar as opções, lançar as calls, né? Tem várias coisas que dá para fazer nesse nível de preço que nós estamos aqui agora. Tá? Uma sequência, né, quem sabe de movimento, seria para ir buscar a região de R$29. Mas eu acho que esse rally, né, dos 26,50 até os 29, ele tem uma percepção de aumento de risco. Né? Eu acho que aumentou bastante aqui o risco para uma posição agora em Petrobras, né, como o Edu falou, estatal, né, no momento que a gente está tendo aí uma troca de governo com outro posicionamento, outra narrativa, né, e eu acredito que o mercado está tendo aquele respiro, né, para poder voltar a um processo aqui de correção, um processo de ajuste. Então, acho que foi uma janela interessante, né, um trade interessante, de curto prazo, né, um trade para uma semana aí, e que agora, né, a minha sugestão é, reduz posição, faz algum ajuste, né, compra put, cria alguma proteção, faz alguma coisa, né, mas não fica aí à deriva no mercado. Sintonizou agora no canal, a gente está falando da Petrobras aí, movimento de alta nos últimos dias, e o Guga estava trazendo a percepção de Petro. As bolsas lá fora operam em alta no modo geral, Ásia e Europa, com exceção das principais bolsas americanas, que operam ligeiramente com uma leve queda, e daqui a pouco a gente vai ter a abertura dos nossos mercados, ou dos nossos mercados no mercado futuro aqui no Brasil. Eu vou agradecer a presença do Edu. Você não vai estar amanhã com a gente não, né, Edu? Não, amanhã eu peço altas aí, vou estar fora. Amanhã você vai estar. Então já fala um palpite pro jogo amanhã, vai. Vamos ver se você tá tão bom de Brasil quanto de Petro. Amanhã jogamos com reservas, né? 3-0. Porra! Jogou com reserva 3-0? É. Pô, imagina. Se fosse com o titular. Não, mas é que Camarões é triste, né? 3-0. Bom, vamos lá, espero que você esteja certo. Edu, obrigado pelo dia aí, pela participação na semana. Desejo a você um ótimo pregão e um ótimo final de semana, tá bom? Valeu. Boa semana para vocês aí também, bom fim de semana. Fechado. Valeu. Guga, aproveitar agora aqui, antes de abrir o mercado futuro, vamos traçar um panorama no dólar, Guga. O dólar despencou ontem mais de 1,5%, chegando muito próximo no dólar futuro, a casa dos R$ 5,20. No caso, 213 para quem opera mercado futuro. E hoje, cara? O que a gente faz nesse dólar? Pois é, cara. Pois é. Só pancada. O dólar corrigiu, pancadaria. Né? Estava até olhando aqui um cenário mais longo. Acho que o dólar ali por volta das 4 da tarde tinha espaço para poder melhorar. Tinha pelo menos uma estrutura aqui, né, que poderíamos assim, imaginar, poxa, dólar nessa condição aqui tem espaço para um respiro, né? O mercado não conseguiu e foi se estopar. Né? Eu continuo olhando aqui, né, e percebendo assim, poxa, eu acho que tem espaço para voltar para casa dos 5,267, né? 5,265 ali. Eu acho que seria algo, se por acaso o nosso mercado corrigiu hoje, a gente tem espaço para ver o dólar voltando para esses patamares. Né? Olhando assim um pouquinho mais para tudo que aconteceu no dia de ontem. Tá? Vindo um pouco mais para o detalhe, né, para a abertura mesmo, tu tem alguma projeção de número que tu está imaginando mais ou menos hoje para a abertura, Marco? Para a abertura do dólar, olha, a gente tem um indicador muito importante que vai sair aqui no Brasil interno, que é o PIB, que vai sair na abertura do mercado. O PIB do Brasil, a expectativa é que a gente cresça aí 3,7%. Vai sair às 9 horas, eu vou trazer, e nós iremos trazer essa informação ao vivo para você. Eu acredito, Guga, que o dólar aí está começando, essa parte fiscal já está um pouco mais, digamos, resolvida ou menos turbulenta, mas
Eu acho que o dólar aí, eu particularmente, na minha opinião, é esperar um ponto de compra aí. Eu não vejo isso caindo, mas por enquanto, agora, no dia de hoje, opinião pessoal minha, saindo do muro, eu acho que esse dólar tende a cair um pouco mais. Hoje não. Eu acho que hoje ele começa a perder um pouco de força pelo movimento que eu estou vendo lá fora, né? Então acho que o dólar começa a ter alguns pontos interessantes para compra no intraday, mas no médio prazo aí, resolvendo essas coisas, questões aí de mais políticas no Brasil, acredito que deve cair um pouquinho mais ainda esse dólar, lá para casa de R$5, viu? Legal. Então assim, olhando aqui para a abertura, acho que um dólar ali, lá na casa de 5,291, 5,292, daria para imaginar assim, voltar para os 5,257. Tá? E se por acaso o dólar abrir mais azedo, lá na casa dos 5,150, a gente poderia voltar ali para 5,192. Tá? Então, ou a gente negocia nessa janela aqui para abertura, ou a gente vai negociar nessa janela aqui embaixo, aqui na abertura. Tá? Então, vou acompanhar. Né? Peguei aqui dos movimentos aqui da parte da tarde, no dia de ontem, do dia de ontem, e vamos acompanhar aqui para ver aonde vai nos dar essa janela de oportunidade. Tá? Mas é que eu PIB, vai ter um movimento pequeno. É o que eu te falei, ó, o dólar já está abrindo com uma leve alta agora aqui, com uma alta de 0,75, a queda ontem foi um pouco exagerada. Acho que no final não tinha liquidez, estava sem lote, os caras aproveitaram, a galera aproveitou para socar o bambu e ele está abrindo agora com uma alta de 0,68% e a bolsa com uma queda de 0,61%. Aqui a gente sempre tende a exagerar sempre para um lado ou para o outro. Guga, vamos fazer o seguinte, vamos chamar o nosso... Hoje eu peguei os movimentos mais exagerados. Tá? Normalmente eu falaria aqui dos 5,257 a 5,236. Eu hoje estou sendo um pouco mais exagerado exatamente por essa percepção também que a gente teve pouca liquidez e com o indicador, né, eu preferi pegar um movimento mais amplo do que um movimento mais curto. Mas aí é escolhas, né? Nem tudo eu consigo eliminar a minha subjetividade. Sim. Vou fazer o seguinte, eu vou chamar o break e a gente volta com o resultado do PIB. Fica com a gente aqui, com a abertura do mercado do dólar e do índice e com o nosso convidado do segundo bloco. Então aguenta aí, são 2 minutinhos e a gente já volta aqui com muito mais pré-market para você. BMC News, informação que gera valor. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade. E a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Fala, time, tudo bem? Você já conhece o Hora do Trader? O Hora do Trader é o programa aqui da BMC, onde a gente fala tudo sobre o mercado das criptomoedas, as principais tendências, os destaques positivos, os destaques negativos e, é claro, faz muita análise de gráfico para buscar as boas oportunidades e rentabilizar bastante o nosso capital. Aqui no Hora do Trader a gente faz trade ao vivo, então se você não quer ficar de fora e rentabilizar o teu capital também nesse universo das criptomoedas, não deixa de me acompanhar aqui direto da BMC de segunda a sexta, a partir das 6h45. Te espero lá. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso pré-market em tempo real, ao vivo e a cores. Bolsa abrindo com uma queda de 0,50% e o dólar com uma alta de 0,29% nesse primeiro dia útil de dezembro, né? 2023, último mês do ano, o mês mais curto. Ô Guga, o mês acaba dia 17 mesmo ou não? Porque dia 17 é o... esse mês aí, depois os outros... Depois é Natal e Ano Novo, cara. Dia 16 eu estou indo pro sul, cara, visitar minha família lá, então... Tá vendo como... Vamos dizer que eu tô no Rio. O ano acabou, né? No dia 16 ali, o último dia. Sua família é da onde, cara? A família de Pelotas, São Lourenço e Rio Grande, né? A pessoa fica ali tudo naquela região ali. Bom, abriu aqui o índice, cara. O índice abriu aqui
E começou o dia já aqui, abriu no 27 aqui na região, dólar com uma queda de exatamente agora, dólar com uma alta de 0,20%, né? O dólar estava em alta 0,20% e o índice com uma queda de 0,38%. Ô Guga, pergunta aqui para você, o mercado... pode falar. Não me deu sinal de nada. O mercado abriu praticamente aqui no 0 a 0, tem que se desenvolver para conseguir fazer alguma coisa. Sim, mercado complicadíssimo nessa abertura aqui. Vamos dar uma olhada no que aconteceu no PIB, cara? Vamos dar uma olhada? Deixa eu ver aqui. Saiu o PIB do Brasil. Deixa eu ver. Veio o crescimento um pouquinho abaixo da expectativa, Guga. O crescimento anual era 3,7, veio 3,6. E o PIB mensal, perdão, do trimestre aqui, o anual era 3,7, veio 3,6 e o trimestre é 0,7, veio 0,4. O que a gente pode imaginar aí com esse PIB mais cansadinho, cara? Bom, a gente entrou aí se nós olharmos, né, a gente entrou aí num momento de muita tensão, né, ali pré-eleições. Né? Acho que a gente olha para os empresários, a gente conversa com alguns empresários, né, e a turma, se a gente for olhar ali antes do primeiro turno, tudo indicava, né, que a gente teria uma mudança de governo, assim como a gente teve, né, já ali no primeiro turno. Então, muita gente ficou focada nesse tema de eleições. Tá? Muita gente mesmo. Tá? Tanto que existem pessoas que ainda estão focadas nesse tema de eleições. E acho que esse PIB do último trimestre deste ano, a gente vai ter um pouquinho mais de desilusão, tá? Em função de tudo isso que está acontecendo, de manifestações, paralisações que se teve e tudo mais. Né? Então acho que a gente vai ter um pouquinho... a gente estava vindo, né, numa crescente de surpresas positivas. Eu acho que isso, né, essas surpresas positivas trazem um otimismo, né, por parte dos analistas, e aí agora a gente está tendo essa surpresa um pouco negativa. Vamos ter que estudar, né, vamos ter que olhar ali o que é que de fato veio, todos os pontos aí em relação ao PIB para a gente poder entender, né, mas a minha percepção é muito mais em relação a isso. Né, a gente começa a ter um pouco de quebra de expectativa, mas às vezes ser para o positivo, para o negativo. Dólar com uma alta agora de 0,25%, pessoal. Não chegou a furar o 5,20, o 5,200 ali, Guga, nessa abertura. A bolsa com uma queda de 0,65. Talvez aí o PIB veio muito próximo do normal, né? Mas não veio com um apetite aí para quem olha o PIB assim, com aquele apetite ao risco, né, o crescimento das empresas, e isso impacta bastante. Na sequência, a gente vai ter hoje alguns números importantes, né? O índice de preços nos Estados Unidos, 10,5 horário de Brasília, esse número também sacode o mercado, né? Esse número também é um número importante. E a gente tem o PMI nos Estados Unidos, meio-dia, também é um número que marca a indústria lá nos Estados Unidos, e a gente teve o PMI na China ontem à noite. Falamos dele ontem, o Guga, a gente trouxe esse indicador. E falar que o PMI da China ontem, ele veio um pouquinho acima da expectativa, veio melhor. Né? Então, os indicadores que estão saindo aí na economia mundo afora, o Guga, tá mostrando que realmente assim, não é que o pior passou, mas o mundo está começando a se equilibrar em todos esses problemas anteriores que nós tivemos aí, que foi Covid, crise de energia, né? Muita coisa, né? A gente teve também, não dá para falar também dessa quebradeira aí de criptomoedas também arrastando boa parte do dinheiro de muita gente aí, de fundos, né? Então a gente teve muito prejuízo contabilizado ao longo desse período. Então, a gente está começando a ter alguns movimentos talvez um pouco mais interessantes. E, Guga, a minha preocupação que eu tenho aqui, pessoal, é assim, a gente sabe que vai resolver. O mercado vai sobreviver independente quem entre no comando da pasta da economia, da fazenda. A gente sabe que o mercado vai se adaptar. Meu receio é que o Brasil perca um pouco esse time, já que a gente tem uma
projeção, uma perspectiva tão boa, né? A gente estava andando ali, mesmo que aos frangalhos, mas um pouquinho tão redondo ali, com uma chance de sair um pouco na frente. E o receio é que esse movimento de novo político, né, como já atrasou o país tantas outras vezes, possa atrapalhar de novo aí essa retomada nossa, né? Porque o Brasil tinha tudo para sair na frente agora aí. Um commodity, né? Nossa agricultura, exportação, a gente tinha tudo para alavancar. Você vê o quadro político também, assim como eu, atrapalhando de novo essa retomada, já que, vamos pegar o gancho lá que os números e os dados da economia têm sido tão positivos? Com certeza, né? A gente não pode esquecer que essa política e esse receio agora da nova política foi escolha do brasileiro, né? Então é uma escolha né, de nós, né, em relação ao que nós, né, quem nós vamos colocar ali no comando, e a gente dá, né, o poder para as pessoas que a maioria escolhe para dirigir o Brasil, né? E eu percebo que a gente, né, enquanto as coisas não estiverem claras e definidas, a gente ainda não sabe quem é o capitão do navio, como tu bem colocaste ali antes, ali, não adianta nada a gente ter aprovação da PEC ou, poxa, o mercado melhora porque teve uma desidratação, né, da expectativa da PEC ou algo do tipo, né? Poxa, mas a gente não sabe quem de fato vai estar comandando, né? Quem de fato vai estar executando tudo isso ao longo dos próximos anos. A gente tem um partido que ganhou, né? A gente tem uma pessoa que está lá, né? Mas a gente não tem quem vai de fato executar. Então tem, né, só expectativas, né? A gente tem algumas evidências que alinham, né, as expectativas que a gente começa a enxergar. E de fato parece, né, me parece que a gente tem grandes chances, não estou dizendo que a gente vai né, perder aí o bonde de poder surfar um crescimento bacana junto com a retomada do mundo que já começa a mostrar sinais de que as coisas, né, o pior já passou, né, que as coisas agora começam a entrar num período de melhora, porque o mercado vai ficar aí, o mercado vai se adaptar, né, por isso que existe aí um preço, né, que que ele permite exatamente essas adaptações, tá? Então, quando o mercado cai, é porque ele está se adaptando para um determinado preço, né? Quando ele sobe, é porque ele está se adaptando para um outro determinado preço, tá? Então o preço ajuda, né, a ajustar essa adaptação, e o mercado vai continuar existindo, o mercado vai continuar vivendo, vai continuar, né, por muito, muito tempo, mas, né, as pessoas elas vão deixar a sua marca, né? E essa marca pode aí, quem sabe, impactar por mais tempo que a gente gostaria, porque também o nosso tempo aqui na Terra ele é finito, né? Os nossos ciclos também eles são finitos, né? Então acho que conforme vai passando a nossa idade também aqui, a gente começa a perceber que com mais clareza, né, o quão é importante o tempo presente e surfar o fluxo que está, né, positivo ao invés de um fluxo negativo. Beleza, vamos chamar o nosso convidado de hoje aqui, Guga. Vamos receber aqui Igor Altero. Igor, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Guga? Tudo bem, Marco? Tudo bem, muito obrigado. Todo nosso, muito obrigado pela sua participação aqui, tá? Tá acompanhando a abertura do mercado aí, Igor? Tá vendo alguma coisa ou ainda tá no stand-by ainda, tá se preparando? Aqui, como a gente no Research, a gente foca um pouco mais na parte de análise setorial mesmo do que no macro, né? Então, assim, a gente sempre está up-to-date das notícias do setor, né? Mas o setor de real estate como um todo, hoje, acho que não tem nenhum destaque assim, diário, né? Mas com certeza o que dá para falar é que nos últimos dias aí, né, o que a gente tem visto assim, o macro um pouco mais difícil, né? Então, a questão da curva de juros, uma pressão na curva de juros, né, tem pressionado bastante as ações, né, das empresas do setor de construção civil como um todo, dado que você tem essa correlação grande aí, né, de curva de juros com as ações, principalmente do setor de real estate, né? E aí, quando eu falo das ações do setor de real estate, eu estou falando tanto das construtoras quanto dos shoppings, né? Então, acho que o setor como um todo tem sofrido across the board por conta dessa dinâmica macro mais difícil, né? Essa questão do fiscal para onde vai caminhar,
tudo isso vem falando mais alto do que o micro. O micro tem melhorado, né, das empresas, né, mas enfim, acho que a gente pode tocar nisso daí também ao longo da nossa conversa. Você falou de shopping, né? Depois eu queria até um pouquinho trazer alguma informação. O Iguatemi, por exemplo, ele concluiu ontem uma aquisição da participação adicional de 36% do shopping JK Iguatemi. Então, uma transação aí no valor de 667 milhões, né? Aproveitando, então, que você já tem alguma expertise, esse segmento aí hoje, né, de construção, o segmento, você acha que ele pode dar uma melhorada e sair até na frente do setor que tem uma grande expectativa, que é o setor de commodity aqui no Brasil? Sim, acho que assim, a gente tem uma dinâmica positiva, assim, de uma maneira geral. Até acho que quando a gente gosta de olhar os segmentos, né, entre o setor de construção civil, e um segmento que chama bastante atenção é o segmento de baixa renda, né? Que agora com a volta do Lula, a gente provavelmente vai ter a volta também do Minha Casa Minha Vida, que estava rodando aí como Casa Verde e Amarela, né? Que é um programa que tem um viés político bem forte. Você tem e aí tem uma avenida de crescimento para o setor. Provavelmente o Lula deve olhar para as faixas mais baixas do programa com mais carinho, né, para tentar atacar ali o déficit habitacional, e aí tem que entender como que ele vai fazer isso, né, se vai ser no final do dia o subsídio vai aumentar. A questão assim, qual que é anteriormente existia dentro do programa o faixa 1, né, que era aquelas faixas mais baixas, meio que a grande parte do subsídio, né, quase que todo o subsídio ali vinha do governo, só que agora você tem um fiscal que está mais desafiador, né, então tem que entender se essa vai ser a via que eles vão escolher, né, para acelerar o programa, ou se vai ser um faixa 1,5, que seria o meio do caminho entre o faixa 1 e faixa 2, que você tem menos subsídio da União ali, né, então fica um pouco de subsídio da União e um pouco de FGTS, né, então onera, mas não onera tanto, né? Vamos dizer assim, quando o fiscal está um pouco mais difícil. Eu acho que esse deveria ser o caminho, não estou dizendo que vai ser, né? Mas no final do dia isso vai trazer uma agenda importante para as construtoras de baixa renda, né? Então, os nomes aí que operam nesse segmento aí que operaram lá atrás, principalmente que a gente gosta, né? Tanto a Cury quanto a Direcional, mas eu acho que o setor como um todo pode ser beneficiado com news flow aí positivo, voltando aí com essa dinâmica aí de Minha Casa Minha Vida. O próprio Casa Verde e Amarela mesmo já teve algumas alterações no programa aí, dado que estava muito difícil de operar dentro desse segmento, né, com rentabilidade. O que a gente viu aí foram algumas medidas, né, que o governo trouxe para melhorar o affordability e abrir espaço para que as construtoras fossem subir no preço, porque o que a gente viu foi uma inflação de custos muito forte, né? A gente não viu o INCC subindo assim há muito tempo atrás, né? E agora com essas atualizações aí, teve aumento do preço teto, né, das unidades do programa, aumento da renda, o aumento do prazo, né, do financiamento imobiliário de 30 para 35 anos, tem outras medidas aí que estão para entrar também, que é a questão do FGTS consignado, né, de você usar ali uma parcela, um pedaço ali o FGTS mensal, né, para contribuir na tua parcela do financiamento imobiliário. Então, todas essas medidas aí ajudam na dinâmica do affordability, então, que vai favorecendo as empresas continuem repassando os preços, e você tem um ambiente agora de custo, né, o INCC ali começa a dar sinais de desaceleração, né? Então, o que cria um cenário positivo ali para a dinâmica de rentabilidade das construtoras, né? Então, acho que dentro do setor, falando de construtora, acho que o segmento de baixa renda é o que está mais bem posicionado agora, né, por conta dessa dinâmica de Minha Casa Minha Vida voltando, né? Tem uma resiliência maior também na questão da demanda, dado que você tem a gente infelizmente tem um déficit habitacional muito grande, enquanto o segmento de média e alta é mais uma questão principalmente o média renda, né, mais uma questão de upgrade, compra que em um momento de confiança, quando a confiança está mais abalada, né, como a gente está vivendo agora, acaba sendo um ambiente mais difícil. Guga?
Não, perfeito, é exatamente isso a conclusão do Igor ia ser uma pergunta, né? Que era como é que ele estava vendo o ambiente a gente está falando aqui de ações, né? Então, como é que ele estava enxergando assim, o desafio para o ambiente de média e alta renda, uma vez que muitas pessoas, né, tomaram suas posições em upgrade ao longo da pandemia, com um juro baixo, né, e que compraram apartamentos na planta, porque a gente viu aí muitos empreendimentos imobiliários sendo lançados. Só que quando essas pessoas compraram o apartamento na planta, elas enxergavam ali uma taxa de juros completamente diferente do que a gente tem hoje e uma narrativa também de expectativa em relação à taxa de juros completamente diferente do que teve hoje. E aí elas sofreram negativamente tanto com o INCC, porque a gente teve nos últimos 2 anos aí uma atualização do INCC bem forte, né? O que fez com que também ali os aportes, as entregas deles, os pagamentos que eles tiveram que colocar ali na construtora, né, aumentaram bastante. E agora, quando estão recebendo os empreendimentos, né, eles precisam fazer o financiamento. E esse financiamento, né, agora tem uma nova característica. Né, ele tem uma nova taxa completamente diferente, o que faz com que o poder também de compra delas, né, e de pagamento mude. Como é que vocês estão vendo esse cenário? Né? Existe um problema, né? Isso pode, vamos assim dizer, assim, a gente pode imaginar que a gente vai ter uma diminuição, uma expectativa de diminuição no preço dos imóveis, principalmente dessa faixa, né, de média e alta renda, num curto prazo, num período assim. Como é que vocês estão enxergando e como isso vai impactar as empresas? Uhum. Não, perfeito. Esse ponto é ótimo, né? A questão que é o ponto do affordability, né? Então você tem a taxa de juros de financiamento imobiliário subindo, né? Principalmente dos privados. A Caixa ficou meio que atrasada aí, né? Nesse movimento, subiu bem menos, mas eu acho que pode subir também, né? Ainda mais com mais esse estresse que a gente teve na curva de juros, né? Então acho que vai ser meio que inevitável a Caixa fazer esse movimento também. E o affordability, e quando você pensa na inflação também que está corroendo o salário, né, das pessoas, né? Então você tem essas duas dinâmicas aí que atrapalham, né? Você tem isso que atrapalha na questão do enquadramento do financiamento imobiliário, né? Porque aí o dinheiro que o cara ia conseguir, que ele tinha expectativa que ele ia tomar, no momento que ele vai fazer o repasse, né, que é o momento que ele vai tomar de fato o financiamento, ele não consegue se enquadrar, né? Então, se a renda dele está muito no limite, ele desenquadra e aí teoricamente, ele vai para o distrato, né? Ele acaba indo para o distrato porque não tem condição de tomar o financiamento imobiliário. Então, assim, esse é um dos pontos que até a gente já viu crises passadas, né, dentro do setor. Aí, empresas grandes, assim, muita empresa grande quebrou, né, por conta disso lá atrás. Hoje você tem uma lei de distrato aí, né, que acaba ajudando a mitigar um pouco essa questão. Anteriormente, o distrato era meio que a gente chamava de opção de graça para o comprador, né? Ele via que o preço estava caindo, ele ia lá, distratava e não tinha muita penalidade, né? Então, não, agora ele tem uma multa que é relevante, então faz ele pensar sobre isso. E uma outra coisa também que eu acho que, assim, que deixa o distrato controlado, hoje está controlado, né, hoje em dia, é a questão do preço subindo dos imóveis, né? Então, quando o preço está subindo, as pessoas fazem o máximo que elas podem para honrar o pagamento, né? O problema é se você tem essa dinâmica, você tem tudo isso que eu estou te falando e o preço do imóvel começa a cair, né? Só que aí você tem também o custo hoje vem subindo também, né? Então esses são os pontos que eu acho que assim, não me preocupa muito a questão de eu não tenho muito grandes preocupações com queda de preço, né? Eu acho que esse é o nosso cenário base de queda de preço de imóvel, né? Eu acho que isso aí é mais difícil de acontecer, né? Dado o incremento de custos que a gente tem visto também. Só um ponto. E tem muita gente... A lei do distrato entrou quando? A lei do distrato entrou quando? A lei do distrato já passou a vigorar? Quando passou a vigorar, você está perguntando? Isso. Entendi o que você falou. Foi em 2019. 2019. Então a gente não pegou. Um dos pontos que é o ponto de interrogação que eu coloco hoje no presente, né?
é exatamente que a gente não teve aí uma massa de pessoas experimentando ainda o impacto da lei do distrato num cenário como agora, com taxa de juros muito mais alta, tu sendo pego, né, de surpresa e num ambiente onde tu é obrigado, né, ou seja, tu vai ter uma perda. Tu vai ter uma perda ficando, tu vai ter uma perda fazendo distrato. Né? E aí tu entra num ambiente que as pessoas carregam por um período de tempo até que elas não aguentam mais suportar essa dor. Né? Então, assim, eu acho que é um ambiente completamente novo, né, agora. Né? A gente fala assim, puxa, os imóveis continuam sumindo, mas continuam sumindo, né, em função de que a gente está num espaço muito curto, né, aquele primeiro movimento que a gente está tendo. O segundo movimento, acho que tem assim, posso estar sendo pessimista, tá, Igor? Mas eu acho que tem um risco aí que ainda não está na conta. Aquele famoso risco que a gente não vê, mas depois lá na frente a gente fala, puxa, que o mercado mudou, né? O comportamento do comprador mudou, porque teve uma nova variável. Eu acho que a nova variável é exatamente isso. A gente nunca teve vivido ainda um cenário onde tu tem agora uma lei do distrato e um contexto que pressionou tanto como a gente está vivendo agora, né? Porque, de fato, quem comprou... Eu sinto que com um juro mais baixo, né, e no ambiente de pandemia, muita gente se alavancou, né, na compra do seu imóvel, principalmente na média e alta renda, né? Eu gostaria de trazer um pouco também de dores que eu vejo de amigos e de pessoas próximas, né? Bom, deixa eu... assim, no final do dia... Perdão, vai lá. Não, só vou trazer informação para as pessoas que sintonizaram agora. A gente está conversando aqui, a gente está traçando, na verdade, falamos do mercado financeiro, só para trazer essa informação, que a Bolsa agora, nesse exato momento, ela cai 0,92% e o dólar coopera uma leve alta. E nós estamos trazendo aqui hoje, né, falando muito dessa parte de investimentos, de imóveis, né, deixa eu só puxar aqui a cotação, e a gente está falando aqui com o Igor Altero, né, que está trazendo essas informações para a gente. Eu, antes dessa devolutiva, aproveitando aí, fazer uma pergunta. O Igor, fundo imobiliário, ele sempre foi, durante um período agora, ele acabou se tornando um queridinho do investidor seguro, né, um conservador, por conta de dividendos atrativos. Só que as pessoas esquecem que quando você adquire um fundo imobiliário, você compra através de cotas, né? E essa cota tem um valor precificado. E quando essa cota cai, o cara mesmo continua recebendo dividendos, porém essa cota dele que valia X, vale menos X, né? E como você enxerga com essa nova troca, talvez algumas medidas mais populistas, e a gente está tendo, por exemplo, a própria Caixa agora, com essa troca de governo, tendo um pouco mais engessada, ou menos engessado, e esses fundos imobiliários aí para os próximos 4 anos? Assim, acho que a classe de ativo como em si, né, de fundo imobiliário, tem sofrido bastante. Tem, assim, além de questão de uma nuvem negra ali com relação à tributação de dividendos, né, que a gente fala até do lado das empresas, isso daí também. Esse é um ponto, né, que acho que tem uma preocupação ali, né? E a questão do macro deteriorando acaba afetando, né, o preço das ações, como o preço das cotas, né, que são negociadas em bolsa, e a dinâmica de juros também, né, que está atrapalhando muito, porque, pô, se você tem uma renda fixa ali a 13%, 14%, né, pô, você quer ganhar 6%, 7% de yield no fundo imobiliário, né, e ficar nesse risco de mercado, então não com tanta liquidez assim, né, então acaba perdendo um pouco dependendo do fundo que você está alocado, acaba perdendo um pouco do appeal, né? Então, o que a gente tem visto, né, de apetite são mais os fundos de papéis mesmo, né, de recebíveis, esses daí sim, que eu acho que aí tem um spread maior, tem um yield maior para tentar ganhar. Se você pensar num ambiente inflacionário mais desafiador, pode ser eu acho que esses sim pode ser uma boa opção, né? Ou se você está pensando também com uma cabeça de ganho de capital, né, de longo prazo, aproveitar que nesse ambiente macro mais difícil as cotas acabam sofrendo, né,
e se aproveitar disso para comprar, para revender depois, com o mercado melhorando um pouco, né? Acho que essas são as maneiras de surfar, mas de uma maneira geral ficou mais difícil a vida dos fundos imobiliários com uma Selic nesse patamar, né, de 13%, 14%. Né? Pô, quando a gente tinha uma Selic de 2%, aí era nadar de braçada, né? Quando essa mudança brusca dos juros aqui, ela acabou tendo uma manobra gigantesca aí de vários fundos aí em relação à alocação do dinheiro, porque uma realidade com juros de 2%, outra com juros de 4,14%, de quase 14%. Guga, pergunta final pro nosso convidado de hoje, o Igor Altero. Tá sem som, Guga. Tá sem som, você esbarrou no mute aí. Eu ia perguntar aqui, Igor, dessas empresas focadas em baixa renda, né, em construção em baixa renda, quais são as que vocês estão mais olhando, né, ou se conseguem encontrar essa informação dentro de algum ambiente aí de conteúdo da XP? Né, até porque o nosso público aqui, a gente está falando com o público, tanto o público que está no YouTube, quanto o público que está navegando dentro da plataforma da Nelogica, né, do Profit Chart. Então, se puder nos trazer assim, um norte, né? Quais são as empresas assim, para baixa renda que você está enxergando, que estão mais preparadas para surfar, né, essa onda positiva para baixa renda? Eu te agradeço bastante. MRV seria uma dessas também, Igor? Perdão, não ouvi, desculpa, não ouvi. MRV seria uma dessas também, que foi um papel que durante um tempo ele foi um grande queridinho aí dos investidores. Eu acho que está passando por uma, assim, por mais que esse é um ponto interessante, né? O segmento de baixa, assim, tem empresas que estão indo muito bem no segmento de baixa renda e tem outras que estão indo muito mal, né? Então, assim, não dá para falar que o segmento está bom de ponta com todas as empresas, né? Então, por isso que a gente tem a parte de seletividade aqui nas ações do segmento de baixa renda, ela é bastante importante, né? Porque, assim, tanto a Tenda quanto a MRV sofreram bastante nesse ambiente de custos mais elevados. Então a rentabilidade das duas empresas ficou bastante pressionada, né? Principalmente a Tenda sofreu ainda mais, né? A MRV veio sofrendo na operação core, mas a Tenda sofreu muito mais. E as empresas que conseguiram entregar, né, conseguiram rodar esse ambiente mais desafiador, com mais eficiência, entregando rentabilidade, foram a Cury, né, que é a nossa top pick hoje, é a empresa que a gente mais gosta aí do setor, seguido pela Direcional. Então, acho que essas empresas são boas opções aí, né, para estar exposto dentro do ambiente de baixa renda, tendo em vista que dentro desse ambiente difícil eles já conseguiram navegar com uma margem bruta, mantendo a margem bruta deles flat ali na casa dos 36%, a Cury até na casa dos 36%, Direcional ali nos 34%, 35%. E agora, com esse ambiente de custo desacelerando e essas novas atualizações do programa, né, que vai permitir que eles continuem aumentando o preço, tem uma tendência, olhando para frente, de melhora de margem para esses caras também, né? Eu acho que essa tendência de melhora de margem ela é across the board, né, para todas as empresas. O segmento de baixa renda ele é especialmente beneficiado, porque foi também o que mais sofreu com esse ambiente de custo mais difícil, né? Porque você lembra que você tem unidades ali de 200 mil reais, entre 200 e 250 mil reais, ou até menos do que isso. Qualquer parafuso ali muito fora no lugar errado faz a diferença na hora de entregar a rentabilidade, né? Então, eu acho que... Então, dito isso, acho que faz sentido ainda continuar exposto tanto a Cury quanto a Direcional, sendo que a Cury é a nossa top pick aí no setor, né? Apesar de ter subido bastante, a gente ainda enxerga um valuation que é bem atrativo para a Cury, ali negociando próximo de 6 vezes preço-lucro para 2023. Exatamente. Vamos ver agora, né? Aguardar quem vai tomar conta do Banco do Brasil, Caixa Econômico, para ver como é que vai ser justamente esses programas, porque Pronamp, que estava rodando, não roda mais, alguns incentivos aí, muda o governo e muda toda a estrutura. Esperamos aí que a gente tenha realmente, de fato, incentivos, né, do governo para que tudo possa rodar normalmente. Agradecer o Igor Altero a sua participação aqui no programa. Volte mais vezes, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês. Obrigado, Marco. Obrigado, Guga. Prazer falar com vocês. Grande abraço. Bom dia para você. Um abraço.
Guga, estamos finalizando aqui o programa com uma queda de 1% da Bolsa e o dólar sobe 0,62 lá fora, tudo meio de ressaca de ontem. Guga, obrigado pelo dia, viu? Obrigado você. Amanhã eu quero você com a camisa da seleção, hein? Com certeza, amanhã com a camisa canarinho, né? Tomando a latinha de cerveja. Só para deixar um monte de manhã. Aí não dá. Assim, eu acho que hoje é um dia de procurar mesmo movimentos onde o mercado possam estar espichados, tá, Marcos? Assim, estava procurando aqui os 111 e 800, né? Para ir buscar ali, quem sabe, 12,200, né? Só que a gente já está passando aqui da hora de abertura, né? Agora já estamos passando aqui, chegando aqui na hora da abertura da nossa bolsa à vista, né? Então eu continuo com o cenário, olhar para 111,800, né? E depois, no pior dos cenários, aí, quem sabe 111 mil pontos. Tá? Mas só para deixar aí uma última mensagem para os nossos amigos traders aí que estão nos assistindo. Fechado, Guga. Obrigado, viu? Um abraço e até amanhã. Valeu, gente. Tchau, tchau. Não esqueçam do PMI que vai sair a meio-dia, horário de Brasília, número importante que restou ao longo do dia. Agradecendo demais aí a sua audiência, participação. Desejo a todos um ótimo pregão, um bom dia. Vocês ficam agora com a companhia da Paula Moraes e do Felipe Nascimento no BMC News. Até amanhã. Beijo. Obrigado. BMC News. Informação que gera valor.